Boas-vindas, né? Boas-vindas! Nessa aula eu vou te mostrar como é que eu faço para regar as minhas mudas de cannabis. Na aula anterior eu mostrei para você como prevenir o overwatering e eu te ensinei também 2 métodos simples para você saber se está na hora de regar ou não. Vamos aqui para a bancada. Na aula passada eu pesei, essas 2 mudas aqui, elas estão na hora de regar. Essa está 41 gramas e essa está com 43 e essa com 47, correto? 47. Beleza, vou regar só essas 2 mesmo, vou levar o método mais à risca. Se o método aí falou que é 41, então vou regar só essa. Essa aqui tá 43, eu vou esperar mais um pouquinho. Lembrando que é muito importante, é mais fácil você matar uma planta por excesso de água do que por falta. Porque quando a planta está com falta de água, ela vai dar um sintoma ali e ela não vai travar muito. Ela vai sofrer um estresse, mas um estresse mais reversível do que se fosse o estresse por excesso de água. Porque se você encharcou o copinho ali de água, você não vai ter como botar um secador ali de cabelo e secar, porque a raiz ela precisa de certa temperatura aí mais baixa, entre 15 e 20 graus Celsius, para se desenvolver bem, né? Então, para secar é mais complicado, mas para molhar é mais fácil. Então, é melhor você deixar ela com mais sede, né? Sabendo que isso vai prevenir o overwatering, principalmente se você é iniciante e não acertar a mão nessa regra de começo, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a água, eu tenho a muda aqui que eu preciso regar, que ela tá me pesando 40 e 1,8. Eu vou regar ela até mais ou menos ela ficar com umas 80 gramas, que eu não vou encharcar ela até ela dar a 137 gramas, que ela tá toda molhada, ela dá esse peso. Vou regar ela só até atingir mais ou menos o dobro desse peso original, que é de 41. Então vamos lá. Rega sempre de forma bem uniforme, né? Se você estiver usando Carolina Soil, que é um solo que drena bem devagar, eu recomendo você ir mais devagar, né? E se possível, se tiver um borrifador, dá algumas borrifadas. Isso ajuda a abrir a capilaridade ali do solo. Como esse solo tem turfa, tem vermiculita, ele é mais difícil de drenar, porém vai bem. Beleza? Se a sua muda for de semente, prefira regar menos. Por que, Guilherme? Você regar menos uma muda que é de semente, em comparado com uma de clone. Você viu aqui que eu reguei essa muda de clone, mas ela já estava bem enraizada. Essas mudas aqui todas, elas têm mais ou menos o mesmo tempo de vida, desde quando elas começaram a enraizar. Porém, o clone ele enraiza mais rápido. Esse clone aqui, ele já estava, a terra dele estava pesando 40 gramas. E aí eu encharquei ele de água, porque esse clone, ele tem muito mais raiz e muito mais capacidade de absorver água, em comparação com um desse. Não que seja impossível dar um overwatering no clone, só que é mais difícil. O clone também sofre o overwatering. Mas aí você vai ter que analisar
o desenvolvimento radicular. Quanto mais desenvolvimento radicular, maior é a quantidade de água que você pode colocar ali. E isso eu estou considerando também que eu estou usando um vaso pequeno. Se eu estivesse usando um vaso grande, eu não iria encharcar ele. Porque a muda, assim, mesmo clone, ela não vai ter drenagem suficiente para sugar toda aquela umidade. Ela poderá dar os sintomas, dar os sinais de overwatering e estressar e travar, né? Vamos lá, eu reguei ela de aqui, eu vou pesar ela de novo, ó, deu 66 gramas, vou regar mais até dar uns 80. Então, pronto, deu 83, parei, pronto, né? Essa planta está regada, né? As outras eu vou aguardar ela secar mais para mim regar, beleza? Show. E segurar a ansiedade, né? A ansiedade é a principal causa do overwatering, nem é o excesso de água em si, é a ansiedade de querer estar ali cuidando sempre dela. Você tá vendo que o solo tá meio seco, que ele tá leve, embaixo também, ele tá do meio para baixo, ele tá aqui, ó, úmido, ó. Você passa a mão aqui, ó, ele tá meio úmido embaixo, então ele não tá na hora ainda, E essa paciência aí, essa disciplina de fazer esperar, né, para você regar, mesmo estando perto da hora de regar, vai fazer você ter mais sucesso aí na sua fase de mudas e passar essa planta para uma fase de vegetativo, com as raízes mais saudáveis e ter, por consequência, melhores rendimentos na sua colheita, pois o excesso de água que faz privar a falta de oxigênio das raízes, né? O excesso de água causa falta de oxigênio nas raízes e a falta de oxigênio nas raízes é um fator limitante no seu cultivo, seja na fase de muda, seja na fase de pega, quanto da fase de flora também. Espero que essa aula sobre regar as mudas de cannabis tenha simplificado a sua vida em relação a esse assunto e eu te espero na próxima aula.